boa noite para você ligado na Record. Estamos chegando ao Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Hoje é dia de clássico Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. São os momentos decisivos aí da primeira fase do campeonato. O Palmeiras brigando para chegar à zona de classificação. O São Paulo está quase classificado. Tem detalhes dos números que não garantem o São Paulo na próxima fase. Mas seria daqueles dramáticos momentos se o São Paulo não se classificar. E a gente vai mostrar tudo isso a partir de agora. Tô aqui com o Salve, com o Dodô. Daqui a pouco o nosso time vai girar lá no estádio do Palmeiras com o Maurício Noriega, com a Paloma Totti, com os nossos repórteres, o Bruno e o Ale. Enfim, o show tá montado e você é o nosso convidado especial. Tô vendo aqui as escalações. Estevão no banco e São Paulo com 3 zagueiros. O que isso quer dizer, Dodô? Boa noite, Kleber. Boa noite para todo mundo que tá assistindo. Salve. Cara, eu acho que são experiências no Campeonato Paulista, principalmente essa primeira fase, né, Kleber? Os treinadores estão fazendo uma pré-temporada. São Paulo está classificado? São Paulo está classificado. O Palmeiras corre risco? O Palmeiras ainda precisa ter pontos, né? Porque a Ponte Preta empatou e deu oportunidade do Palmeiras chegar. Mas o planejamento está seguindo. O problema é quando os resultados não são bons e a torcida chia. Mas eu prefiro o planejamento bem feito. Planejamento bem feito e chiadeira ao mesmo tempo. Isso. É que nem juiz. Ele apita bem, mas a gente chia. Mas tem que apitar bem, né, Kleber? Boa noite a você, Dodô. Boa noite a todos que estão conosco. Flávio Souza, um árbitro disciplinador, Kleber. O jogo é decisivo, como você falou. Ele tem que administrar o jogo. Tem sido assim os grandes confrontos entre Palmeiras e São Paulo hoje no estádio do Palmeiras. Você sabe por que é choque rei? Porque lá nos anos 40, São Paulo ganhou 5, Palmeiras ganhou 4 campeonatos paulistas, só a dupla ganhava e então foi chamado por Tomás Mazzoni, um jornalista da Gazeta Esportiva, de choque rei. Sua Majestade Paloma Totti, boa noite. Oi, Kleber, boa noite para você, todo mundo ligado no futebol da Record. Olha só, que lua que tá aqui. 30 graus aqui na sombra, mas claro, sensação térmica muito maior, tá muito quente aqui, então o jogo vai pegar fogo literalmente. Aproveitando esse gancho, um caldeirão de pressão para esse clássico de hoje, né? Do lado, como você bem disse, o Palmeiras ainda precisando da vitória para não deixar escapar a vaga na próxima fase, no mata-mata. Do outro lado, pressão para cima do Zubeldia. São Paulo que não vence há 3 jogos, vem de derrota para o Bragantino e aí empates com o Inter de Limeira, Velo Clube, os 2 jogos com o time titular, mas adversários que são considerados aí os piores do campeonato, então bota a pressão aí pra cima do Zubeldia. Antes da gente girar a reportagem, pegar as informações do time, aqui comigo Maurício Noriega. Boa noite, Nori. O que você achou aí da chegada desses times, a formação, as escolhas para esse clássico? Boa noite. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. Dá para perceber momentos bem diferentes. O Palmeiras ganhou uma oportunidade de chegar à zona de classificação se ganhar o clássico. E vai repetir a equipe que ganhou jogando bem da Inter de Limeira. É um momento que sugere mais confiança para o lado do Palmeiras. A escalação do São Paulo já sugere uma preocupação do Zubeldia com o sistema defensivo do São Paulo. O São Paulo tem sofrido muitos gols de times muito mais fracos. Então ele vai com 3 zagueiros hoje, porque a defesa, imagino eu, ele sentiu que estava muito desprotegida. Beleza, vamos girar então a nossa reportagem, começando, claro, com os donos da casa. Ale Oliveira, Estevão começa no banco, mas estava aquecendo aqui, né? Recuperando de uma amidalite, deve entrar ao longo da partida. Boa noite para você, Ale. Tudo bom, Paloma? Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, Abel Ferreira completando hoje 300 jogos no comando do Palmeiras, vai repetir a escalação que teve contra a Inter de Limeira com o Estevão no banco de reservas, porque ele teve um resfriado, teve febre, naquele jogo participou da partida durante 30 minutos, melhorou, mas ainda está longe de estar 100%, mas deve ser aproveitado ao longo da partida. Discurso do Palmeiras? Pensar apenas na própria equipe, não se preocupar com os adversários do grupo, Paloma. Valeu, Ale. Vamos então falar do São Paulo agora, que olha, há quem pense que foi uma atitude arriscada aí do Luiz Zubeldia colocar Oscar e Lucas no banco, mesmo que só uma catástrofe tire o São Paulo da próxima fase. Quem chega com as informações pra gente é o Bruno Piscinato. Oi, Brunão, boa tarde pra você, boa noite. Fala, Paloma, boa noite pra você, pra todo mundo ligado na Record. Pois é, até os palmeirenses aqui no estádio pararam para me perguntar, Oscar e Lucas no banco? Exatamente, o técnico Zubeldia vai poupar nesse início, pelo menos no primeiro tempo, esses craques São Paulinos, mas o São Paulo vai ter Luciano, vai ter Caleri, vai vir com 3 zagueiros, com o Juan ali no meio da zaga, exatamente como o Noriega explicou. O Zubeldia que precisa dar uma resposta, né? Como você colocou, são 3 jogos sem vitória, o São Paulo que vai chegar agora ao seu 4º jogo em 8 dias, uma maratona, e precisa dar uma resposta pro torcedor.
pode ser nesse clássico, é isso que o São Paulo quer. A gente falou de praticamente classificado, é porque o Água Santa, último colocado no grupo do São Paulo, pode chegar a 15 pontos se ganhasse os 3 jogos, se o São Paulo perdesse os 3 jogos, enfim, uma catástrofe. O próprio Zubeldia coloca o São Paulo como já classificado para a próxima fase, precisaria só garantir o primeiro lugar. Paloma. Valeu, Bruno. Olha, aqui tá quente, calor de 30 graus em plena ação, 18 horas e 15 minutos no horário de Brasília, 30 graus aqui à beira do campo. Vamos sentir o termômetro da torcida para esse clássico. Quem acompanha a chegada dos torcedores é o Pedro Ramiro, nosso estreante aqui no time da Record. Jogador caro, hein? E bom. Boa noite, Pedro. Conta tudo aí pra gente. Tudo bem, Paloma? Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Uma honra estar aqui na Record e, claro, de olho no que acontece do lado de fora aqui do Allianz Parque, que começa a esvaziar, mas ainda assim tem alguns torcedores por aqui. Separei até um grupo de amigos, que tem até gringo no meio do negócio aqui, ó. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Desculpa, eu não falo muito português. Sem problema. Eu sou inglês, sim? Mas eu vou para o São Paulo de Londres, porque eu entendi que Palmeiras é a equipe maior do mundo. E aí, aliás, tem até estreante aqui, ó. Tem até estreante aqui, Paulo. Me conta uma coisa. É a primeira vez no estádio, Pedrinho? É a primeira vez? E se ele vira pro papai e fala assim, pai, na verdade você é São Paulino, não mais palmeirense? Vai ser uma tristeza, né? Mas não vai acontecer. Os tios que podem estar assistindo tentam já, mas não conseguem. Pra gente devolver pra Paloma. Um avante palestra. 3, 2, 1, vai! Avante palestra! Paloma. Muito bom, Pedro Ramiro, então, aí novidade nesse timaço que a Record montou para a temporada 2025, falando com a torcida, e eu bati um papo muito bacana com a presidente do Palmeiras, agora há pouco, ela estava aqui na beiradinha do campo e gentilmente atendeu a Record para falar principalmente sobre chegada de reforços e, claro, a chegada de um camisa 9, artigo raro no mercado. Será que o Vitor Roque vem aí? Fala, Leila Pereira. Olha, querida, desde que eu fui eleita presidente do Palmeiras, há mais de 3 anos atrás, me cobram esse centroavante, não é? E o Palmeiras sempre está no mercado, nós temos excelentes atletas, nós não vamos contratar jogadores porque a imprensa pede, porque o torcedor pede, porque se eu contrato um 9, mas não é o 9 que o torcedor queira, vão também pressionar, porque não era esse, era outro, então... As decisões do Palmeiras são sempre feitas internamente. O que eu acho melhor, o que o meu diretor de futebol acha melhor e o que o nosso treinador. Da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Acho que assim, ela é uma presidente muito convicta, muito firme. A questão é que às vezes não é, se a imprensa pede, se o time pede. O próprio treinador dela de vez em quando fala que está precisando, tá, enfim. Está precisando de centroavante o Palmeiras? Claro que está precisando de centroavante, é aquele centroavante de peso. Não é fácil, não é fácil. Mas a torcida quer, né? E o time precisa. Então, é que o Palmeiras, a torcida do Palmeiras é exigente. E a torcida do Palmeiras está acostumada com um time que disputa todos os campeonatos, com grande possibilidade de vitória, tem vencido campeonatos constantemente. E assim, chegou o Paulinho, que vai jogar ainda. Mas enfim, isso aí, como ela disse, é uma questão dela, com o diretor de futebol dela, que é o Anderson Barros, e com o treinador dela, que é o professor Abel Ferreira. Mas que o torcedor do Palmeiras gostaria de ter um centroavante, gostaria. Falando em treinadores, hoje nós temos daqueles treinadores agitados que participam bastante do jogo, que os árbitros ficam... Árbitro não gosta de técnico que fala muito, só? Quarto árbitro que não gosta. O árbitro tá lá no meio, não escuta muito, Kleber. O quarto árbitro hoje é o Douglas das Flores. Mas vamos ver o que falaram o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o time da casa, e o técnico Luiz Zubeldia do São Paulo, hoje visitante no Allianz Parque. A verdade é que nós já temos uma boa base, já estamos há mais de um mês a trabalhar em cima daquilo que foi a nossa planificação das duas equipas, mesmo em termos de pontuação.
a pontuação não está longe daquilo que nós perspectivámos. Sabemos que dentro do nosso grupo é verdade que é um grupo que mais pontos tem, mas faz parte do regulamento, mas mesmo em termos de pontuação está dentro daquilo que era o esperado por nós em função daquilo que foi a nossa decisão inicial de trocar a equipa. Considero o acredito es que en este periodo de preparación es difícil llegar con todos los jugadores 10 puntos. ¿Y por qué? Porque hay jugadores que van teniendo cargas, 1 o 2 juegos, como he falado desde el principio. Entonces en un tercer juego hay que hacerlo un poco, dosificar las cargas. Y bueno, y ahí empezás a trocar, empezás a poner otros jugadores, entonces va cambiando un poco la forma. El contexto es diferente, jugar de local, jugar de visitante, jugar con gramado sintético, no jugar con gramado sintético. Entonces es um torneio difícil. Gente, vai começar o jogo e cá entre nós, hein? Pegar um clássico desse deixa a gente com uma fome. Deixa eu adivinhar, fome de Mac, né? Sabe que você me conhece bem, seu Salve. Pô, Kleber, aqui é uma dupla de sucesso. Por falar em dupla de sucesso, aproveita essa oferta Mac. Pedindo um Big Mac hoje, você ganha outro. Caraca, 2 Big Mac por 1? Isso sim é clássico em dobro. Pois é, então, ó, você é de casa, peça já pelo QR Code na tela e encha a boca para torcer. Muito bem, daqui a pouco a bola rola. Futebol na Record, sua paixão em campo. Muito bem, a gente vai daqui a pouquinho começar o jogo, são 18 horas e 22 minutos, a partida está marcada para começar às 18h30, você já notou, é um dia muito quente em São Paulo, sem chuva, pelo menos não tenho notícia de nenhuma região da cidade que está sofrendo muito com chuva, o calor é intenso, cerca de 30 graus no Allianz Parque, como tem sido comum nos clássicos paulistas. Hoje só o torcedor do Palmeiras está presente ao Allianz Parque e é um torcedor que vai aí empurrando, vibrando e esperando. O Abel falou um negócio bem interessante, Dodô, que o Palmeiras já tem uma base. E aí ele não está discutindo o jogador, ele está discutindo o que o Palmeiras tem como um time base, imagino eu, e até como opções para a sequência da temporada. Isso aqui a gente não pode esquecer, né? É o começo da temporada. São 10 jogos na temporada. É isso, Kleber. É isso que eu para não ser até chato, né? Porque sempre é bom lembrar, o começo da temporada, eu acho que quando o Abel falar de plano em andamento, que está funcionando, a boa base, é para dar boa base para todos os jogadores do elenco, ele está testando vários jogadores e, consequentemente, ele testando os jogadores e colocando os jogadores para jogar, ele consegue ter aquilo que ele acha que é ideal daqui a pouco, quando a temporada começar a apertar e ter os compromissos mais difíceis. E você acha que o Zubeldia está num momento de instabilidade? Veja só, não, eu estou falando sério, eu estou vendo aqui, ó, o Palmeiras fez 16 pontos até agora no campeonato, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O São Paulo, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O São Paulo tem mais 2 jogos, né, disputados contra Cruzeiro e Flamengo, 2 empates lá naquele campeonato lá nos Estados Unidos. E eu estou ouvindo assim, o São Paulo trocou de treinador, já faz 2, 3 temporadas que o São Paulo troca de treinador no meio do campeonato. O São Paulo não está convicto. O Zubeldia está nessa corda bamba? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando da questão do planejamento e quando os resultados não acontecem, principalmente contra adversários mais fracos, você tem a chiadeira. Mas eu anotei aqui, Kleber, o São Paulo fez 10 jogos em menos de um mês. Você não treina em 10 jogos em menos de um mês. E quase todo mundo está fazendo isso. Então é difícil você ter uma cobrança muito exacerbada em cima do treinador assim. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. A gente acabou de falar do Palmeiras, começo de temporada. Falar em treinador, o Maurício Noriega hoje mais uma vez está acompanhando o clássico no campo, né, do Allianz Parque, naquela situação no ângulo de visão dos treinadores. Quer dizer, o que os treinadores veem, do jeito que eles veem, no ângulo que eles veem, o Noriega vai acompanhar o clássico. Mas antes da bola rolar, Noriega, você está percebendo aí clima, não tem cobrança da torcida do São Paulo, pelo motivo óbvio de não ter torcedor do São Paulo. Mas o clima, o ambiente do torcedor do Palmeiras. Como é que você vê a situação desses dois times nesse instante, nesse começo de temporada, quando os times vêm para o campo, Nori?
Olha, Kleber, ambos estão devendo, eu acho. Por tudo que o Dodô falou, com o que eu concordo, a questão de começo de temporada, tem que fazer experiência, tem que aproveitar esse tempo para escolher os melhores jogadores. Mas com tudo isso, eu acho que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo estão devendo uma qualidade melhor de futebol. E a gente percebe aqui no estádio, claro, o estádio do Palmeiras, praticamente lotado, que há uma vontade do torcedor de ver o clube voltar à zona de classificação com uma vitória e tudo que gira em torno de um clássico que todos nós conhecemos muito bem. Mas pelas escalações, Kleber, dá para perceber o Palmeiras mais ousado e o São Paulo tentando ser mais equilibrado do que foi nos últimos jogos. O time do São Paulo vem de um empate, que acabou sendo um empate amargo, né, contra o Velo Clube. O jogo foi em Brasília, o São Paulo estava ganhando o jogo e empatou 3-3. Tomou 3 gols na partida contra o Velo. E o time do Palmeiras vem de uma vitória boa contra a Inter de Limeira, jogando fora de casa. Os dois times estão em campo. Os dois times estão perfilados. Você já vai